Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, pela sua vida inscrito no nosso canal. Você que vai se inscrever, eu tenho certeza. Venha somar com a gente, Natureza na Veia. Quero pedir também a bênção e proteção aqui para o meu convidado, Aníbal Alencastro, nosso parceiro aqui nos vídeos, mostrando as belezas, curiosidades, os causos e as histórias de Mato Grosso. Então, hoje nós vamos falar sobre o bairro, um sonho que eu tenho já de muito tempo, falar sobre um bairro tradicional de Cuiabá, o bairro do Porto. Mais do que ninguém, Aníbal Alencastro, que tem na mente todos os becos, ruas, casarios do Porto, para trazer para a gente um pouquinho dessa linda história que é o bairro do Porto, Cuiabá, Mato Grosso. Ok. É uma maravilha falar da nossa Cuiabá. O Porto seria quase que um dos primeiros bairros que aparece, porque lá é que chegavam as monções. As monções era na época da colonização, né? 1725, por aí, eles descarregavam os batelões naquela época, que era chamado de garités, desciam ali no porto e de lá eles traziam os mantimentos para o pequeno vilarejo aqui da Guia, certo? Então, com essa chegada e vindo para Cuiabá, seria a estrada para Cuiabá, certo? Então, lá nascia então esse porto, tá? E logo vieram a época das navegações, ali foi se instalando uma porção de armazéns, aquelas lanchas, né? Que era companhias de lanchas que traziam essa mercadoria, foi se estabelecendo ali no porto. Então, é um dos primeiros bairros que aparece em Cuiabá, porque é ali que seria a chegada das monções. Tá? Então, aparece aquela rua 15 de novembro, que foi para a primeira. É a tradicional, né? Então, Mas o porto é que aparece praticamente tudo ali. Ali aparece o primeiro barco, o primeiro avião, o trenzinho puxado a burro. sim, Ele fazia a linha lá do porto na cidade. Então, sempre o porto foi um ponto assim, importante. Na época do presidente da província, o Barão do Belgaço, foram feitos ali como se diz, um arsenal de marinha. Ali se fabricavam navios, quer dizer, barcos, né? Onde hoje é a Praça Luiz de Albuquerque. Ali foi um arsenal de marinha. Hoje em dia já não existe mais. Mas ali foi importantíssimo, ali que se fazia os barcos, que era chamado de canhoneiras, tá? E essas canhoneiras foram muito utilizadas na guerra contra o Paraguai. Eles desciam o rio Cuiabá e adentravam o rio Paraguai e chegavam até o Paraguai, essas tais das canhoneiras. E essas canhoneiras eram fabricadas aqui em Cuiabá. Até vários viajantes que apareceram aqui no começo do século XX ainda falavam desse arsenal de marinha. Era uma fábrica de barcos, né? Barcos de guerra e materiais bélicos utilizados pelas canhoneiras. eu tenho uma curiosidade, Aníbal, lá no cemitério do Porto, não sei se você está lembrado, tem o portão, as grades, parece que é feito de ferro, cartucho, de essas bala. grades pertenceu à Praça Marquês de Aracati, porque essas praças todas naquela época tinham um sistema de grades, porque os animais viviam soltos aqui em Cuiabá pelas ruas, então as praças, né, que eram chamadas de jardins, Sim. eram muito bem plantadas, então ele tinha que ter essa proteção com grade de ferro. Uhum. E essa Praça Marquês de Aracati, que hoje é a Praça Ipiranga, ela era também fechada com grades de ferro, né? E essas grades de ferro, após a evolução do tempo, elas foram parar lá no cemitério lá do Porto. Eu já vi essas. Eu já fui lá através do trabalho que eu faço da revista Inclusive lá RDM. tem grades de ferro que também pertenceu à Praça Alencastro, que também ela era protegida com grades de ferro, certo? E naquela época quem fabricava essas grades de ferro era o arsenal de trem. Aliás, Falando em arsenal, o arsenal de Cuiabá lá do Porto, a gente quando entra, você pode ver que tem vários pontos de bala. exatamente, é a cápsula, né? utilizado para fazer o lastro Sim, do piso, exatamente, né? é um legal Até hoje bem tem diferente, tipo, né?
também. É porque ali era fabricação de balas, né? Uhum. Ali fabricava o arsenal de guerra, hoje como chama aquilo lá? Lá chama Arsenal, Arsenal. Arsenal, Sesc Arsenal. Sesc Arsenal, Sim. exatamente. Ali era o arsenal de guerra. Antigamente era chamado de trem de guerra, que Uhum. ali era exatamente específico para fazer como se diz, a montagem das balas, fazia bala Ah, de canhão, inclusive recarregava como se diz, as balas, colocavam, como se diz, projéteis, certo? E ali era um arsenal de guerra mesmo. Aquilo foi feito justamente para a manutenção da guerra, para defender a guerra com o Paraguai. então, Então, o arsenal você que está vendo esse vídeo hoje, quando você for lá no Sesc Arsenal no Porto, quando você entrar dentro dele, exatamente, se pode você ser, olha para o o chão, piso era todo feito com bala de canhão, né? exatamente, Eu acho que muito ainda tem legal. isso lá, Tem, ainda por isso mantém que me essa. chamou a atenção, Isso tá? aí é E uma Aníbal, coisa. eu estava vendo uma matéria esses dias atrás, não vou falar nome de prefeito nenhum aqui, nem nós também estamos criticando, porque eles falaram que Cuiabá estava dando as costas para o Rio. Aí por isso eles Exatamente. fizeram aquele projeto lá na Orla do Porto, ficou muito bom, né? Exatamente. Eu acho que foi assim mesmo, porque olha o jeito que foi tratado o Rio Cuiabá, foi lançado ali. Ali A poluição o que foi esgoto é lançado ali. lançado ali. Na época do Roberto França foi feito um tratamento, uma usina de tratamento do esgoto, né, para lançar água limpa, mas isso não foi para frente. Eu acho que abandonaram isso e continua. O esgoto todo de Cuiabá cai no Rio Cuiabá. Uma Então, judiação, né? isso é uma judiação, porque o rio que deu nome A à nossa nossa cidade, cidade. ali que deu peixe para a gente comer, etc. Então, eu acho que devia ser tratado com maior carinho, né? Hoje, para Então, você se comer um vê, peixe mais sadio, você tem que você andar tem que longe sair para muito pegar, né? longe, lá em cima, lá na Corizal, que você vai ter um peixe É, bom. Mas esse peixe aqui do Cuiabá para baixo, meu Deus do céu, é todo poluído, né? Principalmente esses peixes de couro, que eles alimentam de detritos, né? sim, Então, exatamente. a carga de esgoto que desce pela prainha e cai no Rio Cuiabá é uma coisa de louco, E, viu? Isso aí acaba. e várias empresas que estão só visando lucro, não estão Só nem aí, lucro, como diz o exatamente. outro. E o rio fica como se fosse um lixeiro, né? É para jogar lixo. Quer dizer, isso aí eu acho que virou as costas. Exatamente. A Cuiabá se virou as costas para o rio. Eu E o acho que 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 não você pode tem, o que fazer que você isso. tem de falar sobre assim os casarios hoje do Porto, que está muito defasado, está muito depredado. A gente tem passado lá, eu que sou um amante da natureza e vejo, por isso que eu estou fazendo esse vídeo com o senhor hoje. A gente vê aqueles casarios tudo caindo, tudo depredado. Eu não sei como que funciona, se é uma área que o governo tem que fazer recuperar ou é o próprio proprietário. Não sei como que funciona Pois isso. quem toma conta disso é o IFAM, né? Uhum. O IFAM que é o responsável por esses casarios antigos. Mas acontece que o IFAM apenas proíbe, quer dizer, a maneira de você reformar, você tem que seguir as linhas Uhum. originais. Mas acontece que não ajuda em nada, quer dizer, o IFAM não dá uma verba para o proprietário Exatamente. refazer o prédio do jeito que era. Então ele tem que fazer com pedreiros que existem, certo? E aí eles modificam, o prédio, e aí o IFAM vai e toma deles Condena, ou exatamente. multa. Eu acho que não é por aí. Eu acho que o IFAM deveria ter uma equipe de pedreiros, de arquitetos, certo? Sim. Para fazer a reforma e depois cobrar do proprietário. E não apenas impor multa e tanta coisa, e proibição. E tanto é que acontece que aqui em Cuiabá, e mesmo lá no Porto, os casarios, eles preferem retirar o telhado e esperar a chuva demolir, O senhor derrubar o prédio o todinho. senhor tocou num assunto aí, tem uma rua descendo que sai na prainha, não sei o nome ali, o nome daquela rua ali, próximo da prefeitura. Tem uma casa lá que está escorada há mais de 3 4 Sim, você anos, está sabe que ali escorada com foi o primeiro, madeira. Outra ali, coisa, só terminando o raciocínio, Aníbal, né? a casa de Bem foi o maior. A gente viu várias matérias cobrando, falando, e até que Exatamente. enfim conseguiram recuperar, né? Exatamente, valeu a pena, né? É, Eu acho que tem que ser feito assim, eu acho que tem que investir, entendeu? Para se ter alguma coisa boa. Aí é. esse casarão que o senhor está fazendo aí, está falando aí, é o primeiro correio que foi montado na época do Rondon, entendeu? Ali foi o primeiro correio telegráfico, né? Fica próximo à Então, rua Campo Grande, Voluntário da exatamente, Pátria, naquele esquina pedaço da ali. Campo Grande com a
Pedro Celestino. Pedro Celestino. Exatamente então, isso. Ali foi o primeiro correio telegráfico, ok? Então ali foi inaugurado pelo general Rondon. Muito bom, hein? Mas acontece que foi abandonado e hoje em dia está caindo tudinho. Tá. E eles esperam cair para depois escorar. Então já não adianta mais. Eu acho que tem que prever antes, acho que tem que fazer um trabalho antes, né? Fazer uma pesquisa para ver. Porque essas paredes aqui de Cuiabá, esse casarão, são feitos com paredes socadas de pilão ainda. Inclusive, não quando não tem uma você estrutura de concreto. e quando você soca muito de um lado, ela fica torta. Exatamente. Eu já vi. E qualquer umidade que chega perto, amolece a parede e vai caindo, e não tem jeito. E aí é o seguinte, como não tem como se diz, uma precaução, certo? Então, a própria umidade vai amolecendo o carro e vai caindo tudo, ok? Então, eu acho que falta uma responsabilidade nisso aí. O caso da casa da Dona Pepe, que era uma livraria ao lado da Domisky, Sim. praticamente foi abandonado e que ali caiu, tá? E aí eles querem tampar alguma coisa, quer falar alguma coisa, mas não tem mais jeito. Eu acho que tem que se fazer um projeto antes para poder verificar a estrutura, vamos dizer, e fazer alguma coisa que vai assegurar esse casarão, certo? O senhor viu uma obra que eles fizeram lá em Nossa Senhora como é que chama lá? A primeira capital de Mato Grosso? Vila Bela. Vila Bela. Eles fizeram uma estrutura de cobertura para proteger. Exatamente, isso foi na época do Brairo Maggi. Ele teve essa preocupação, viu que não tinha jeito de mexer, porque as ruínas ali estavam todas expostas ao tempo, certo? Então ele preferiu fazer uma cobertura, um telhadão, uma sim, cobertura, para proteger o que existe lá. Exatamente. Então, foi assim que devia se pensar, certo? De uma maneira que não... Ou falar, como o senhor falou aí, sobre dar um recurso para o proprietário. Ou dar um recurso, ou criar uma equipe especial de arquitetos, de profissionais, certo? Não é tão caro assim. Poder, pelo menos mantém a fachada e faz a proteção. Exatamente. E depois cobra do proprietário. Eu acho que tem que ser por aí, tá? E não Exatamente. esperar ele cair de uma vez. Depois que caiu, você não vai fazer mais como era antes. Não vai ter jeito. Aquele material da fachada ali que tem aqueles detalhes, frescos, né? Você não consegue mais fazer. Consegue mais. Então, aquilo foi feito de uma maneira... Você sabe que naquela época eles usavam cana, garapa, que era de açúcar, né? Sim, para dar liga. Misturar para dar liga, porque naquela época não tinha cimento. Sim, então tudo que eles exatamente. faziam era ou com açúcar, ou então com vários... Eles usavam estrume de boi, entendeu? Sim, pra cinza. poder dar aquela liga para fazer as paredes. Então, eles eram criativos, aquele